Dois irmãos receberam a mesma herança, a mesma terra, a mesma casa simples e as mesmas ferramentas. Anos depois, um havia prosperado, enquanto o outro perdeu tudo. Como isso foi possível começando do mesmo lugar? Não foi sorte nem destino. Essa é a história de Marcos e Tomás, e como simples formigas lhes ensinaram a lição mais valiosa da vida. Numa região fértil do interior, rodeada de chapadas verdes e riachos cristalinos, dois irmãos receberam uma herança igual: terras extensas, uma casa modesta e as ferramentas que seu pai usou durante toda a vida. Marcos, o irmão mais velho, tinha um olhar tranquilo e mãos acostumadas ao trabalho duro. Tomás, o mais novo, tinha sonhos grandes, mas pouca disposição para realizá-los. No dia seguinte, após herdar a propriedade, Marcos acordou com o primeiro cantar do galo. Começou a limpar a terra, consertar as cercas e organizar o celeiro. Caminhava com passos firmes, como alguém que já conseguia ver na terra árida o fruto que ainda não havia nascido. Tomás, em contraste, passou a manhã inteira deitado embaixo de uma árvore, olhando para o céu como se a herança fosse um bilhete de loteria premiado. Falava de festas futuras na cidade grande, de viagens e confortos. Marcos não discutia. Sabia que a terra escuta quem a trabalha, não quem a enche de palavras vazias. Dia após dia, a parcela de Marcos se transformava. Sulcos bem feitos, ferramentas sempre no lugar certo, brotos verdes começando a aparecer. Cada gesto silencioso construía o futuro. Tomás, por sua vez, começou a frequentar a praça da cidade vizinha, cercado de amigos que celebravam seus planos com gargalhadas vazias. Dizia que não tinha pressa, que a vida era para aproveitar, que o trabalho podia esperar. Entre as duas propriedades, um formigueiro ativo chamava a atenção de Marcos todos os dias. Cada tarde, ele observava em silêncio o ir e vir organizado das formigas, carregando folhas gigantes e preparando o inverno sem discursos ou pausas. Tomás ria quando o via. "Irmão, você realmente perde tempo observando insetos?" Marcos respondia com calma. "Olhe bem para elas. Elas não esperam motivação, não fazem promessas vazias, só trabalham cada dia sem adiar nada para amanhã. Tem sabedoria aqui se você souber enxergar." Tomás ria e se afastava, convencido que aquelas formigas eram escravas de seu próprio esforço. O verão chegou com seus dias longos e seu sol generoso. Marcos aproveitava cada amanhecer como um presente insubstituível. Semeava com técnica, construía melhorias, planejava o futuro. Levantou um pequeno curral, reforçou o teto da casa e abriu canais para a irrigação. Sua propriedade começou a se destacar. As plantações cresciam fortes, o ar cheirava a milho fresco e os vizinhos passavam para observar com respeito silencioso. Tomás, enquanto isso, começou a vender pedaços de sua terra. Primeiro foram cantos inúteis, depois uma faixa próxima ao riacho para obter dinheiro rápido. Cada venda lhe dava alguns meses de vida confortável. Jantares na cidade, roupas novas, festas sem fim. O dinheiro desaparecia como água entre os dedos. Enquanto Marcos trabalhava ao ritmo das estações, Tomás vivia ao ritmo de seus caprichos. Sua casa se deteriorava gradualmente. O telhado começou a vazar água, as cercas caíam, os sulcos enchiam de erva daninha, mas bastava uma venda para acalmar preocupações. Cada tarde, Marcos continuava observando o formigueiro. Fascinava-o como criaturas tão minúsculas, sem esperar recompensas imediatas, armazenavam pacientemente seu alimento. Uma fila interminável desaparecia entre a grama, carregando folhas maiores que elas mesmas. Tomás ria. "Você e essas formigas são iguais, sempre carregando, sempre ocupados. Eu prefiro viver livre." Marcos não replicava. Sabia que a verdadeira liberdade não estava no descanso sem mérito, mas na previsão silenciosa. As semanas passaram e revelaram o que era invisível. A terra de Marcos reverdecia forte e organizada. A de Tomás ficava seca e mal cuidada. O que um construía com trabalho, o outro desfazia com descuido. Marcos tentou conversar com seu irmão várias vezes. "Tomás, não desperdice o que papai deixou. Olhe para as formigas, elas se preparam no verão para não passar fome no inverno."
Tomás se ofendia. Você está me chamando de preguiçoso. A vida não é só suor e esforço. E voltava aos seus prazeres. O verão desapareceu lentamente. As tardes ficaram mais curtas. O vento trouxe um frescor novo e as chapadas se cobriram de neblina anunciando a mudança de estação. Para muitos era tempo de colheita. Para outros era o momento em que as decisões do verão davam fruto ou vazio. Marcos trabalhou com precisão. Colheu milho dourado, feijão seco e hortaliças maduras. Guardou sacos inteiros no celeiro. Reforçou as paredes e amontoou lenha para o frio. Nada era improviso. Cada passo tinha sido pensado desde o início do verão. Suas mãos estavam cansadas, mas seu coração permanecia tranquilo. Sabia que o inverno não o pegaria desprevenido. Tomás observava de longe. Já não ria tanto. Sua terra mostrava clarões de abandono, sulcos vazios, erva daninha alta, cercas caídas. Algumas noites o vento se infiltrava por buracos do telhado e sentiu um tremor, não de frio, mas de falta de preparação. Mas se repetia ainda há tempo. Um dia, se deteve frente ao formigueiro. O movimento era intenso. Filas organizadas. Operárias carregando sementes, outras fechando entradas, outras vedando passagens. Não havia caos, só uma coreografia silenciosa. Tomás sentiu uma inquietação que não conseguiu explicar. Aquelas criaturas que antes desprezava estavam prontas, e ele não. Marcos passou ao seu lado com um saco de trigo no ombro. Você vê como trabalham? Não esperam que o inverno chegue para agir. Tomás não respondeu, apenas olhou para o chão, irritado mais consigo mesmo. Se essa história acendeu uma chispa em você, escreva nos comentários "Quero viver como as formigas". Se inscreva agora, porque o que vem é uma lição que pode transformar sua forma de ver a vida. As primeiras chuvas geladas chegaram e os caminhos ficaram pesados. Marcos, com tudo armazenado, reduziu o ritmo, mas não parou. Ajustava detalhes, protegia o que havia colhido, ajudava vizinhos menos precavidos. Sua propriedade tinha o ar de um refúgio organizado. Tomás começou a vender objetos pessoais para cobrir despesas. A terra sem cultivo não tinha valor. Ninguém oferecia muito por ela. Era como se a terra cansada o ignorasse. Numa tarde muito fria, Tomás se recostou em sua rede velha e viu nuvens escuras se amontoarem sobre o vale. Escutou ao longe o murmúrio constante das formigas. Naquele silêncio, entendeu que o verão não volta para quem não o aproveita. Marcos fechou o portão do seu celeiro e acendeu fogo em seu lar. Tomás, de sua casa vazia, sentiu pela primeira vez que o inverno era um espelho cruel. O inverno desceu sobre a região sem pedir permissão. Primeiro vieram as nevoeiras densas ao amanhecer. Depois o vento gelado que se infiltrava por cada fresta. Finalmente as chuvas frias que encharcaram a terra até endurecem como pedra. A paisagem fértil do verão virou um cenário silencioso. Só sobrevivia o que havia sido preparado a tempo. Na propriedade de Marcos, tudo tinha ordem. Sacos no celeiro, lenha seca junto à parede, animais protegidos. Ao cair da tarde, uma luz morna saía pela janela. Na de Tomás, o inverno revelou cruelmente o que havia escondido. O telhado vazava água gelada. As paredes tinham rachaduras. O vento passava por toda parte. Não havia provisões. Os dias ficaram longos e sofridos. Tomás descobriu que a escassez não avisa, simplesmente chega e se instala. O dinheiro das vendas havia evaporado em prazeres passageiros. Agora, quando mais precisava, nada restava. As noites ficaram intermináveis. O frio se filtrava em sua casa vazia. O estômago vazio fazia mais barulho que o vento. Pela primeira vez em muito tempo, não conseguia dormir. Marcos mantinha sua rotina com calma. Não se vangloriava de abundância, nem se burlava da necessidade alheia. Observava em silêncio, sabendo que cada estação testa o semeado. Tomás começou a pensar no que havia perdido. Não só terra e dinheiro, mas tempo. O inverno não perdoa a preguiça. Uma madrugada, uma gota de água gelada caiu do teto e acertou sua testa. Se sentou tremendo, lábios ressecados, estômago vazio. Olhou ao redor e compreendeu que nada restava. Nem terra, nem animais, nem valor.
Só paredes frias e um inverno sem concessões. Tentou resistir alguns dias. Recolheu galhos úmidos, procurou restos de comida, tentou aquecer água em fogo fraco que se apagava, mas o frio não negocia. Seu corpo começava a ceder. Numa tarde cinzenta, quando o sol mal aquecia a neblina, decidiu caminhar em direção à propriedade de Marcos. Cada passo pesava mais que o anterior. Lembrava das advertências de seu irmão, de suas gargalhadas, das oportunidades desperdiçadas. Era como se o caminho o levasse não só para uma casa, mas para uma verdade que havia evitado encarar. Ao chegar, se deteve frente ao portão. De fora viu a luz morna das janelas, a fumaça reta da chaminé, o som tranquilo dos animais abrigados. Era outro mundo construído com as mesmas ferramentas, mas com decisões diferentes. Levantou a mão para bater, mas abaixou. Duvidou. Sua respiração saía em pequenas nuvens brancas. Seus dedos estavam dormentes pelo frio. Finalmente bateu suavemente 3 vezes. Marcos abriu a porta e o encontrou encolhido, com as roupas encharcadas, os lábios roxos e os olhos cansados. Não houve palavras grandiosas. Só um olhar que dizia mais que qualquer discurso. Tomás sussurrou com voz trêmula: "Não aguento mais." Marcos não criticou nada. Apenas o fez entrar, acendeu mais lenha e lhe estendeu uma tigela de sopa quente. Enquanto Tomás aproximava suas mãos do fogo, o silêncio ficou quase sagrado. Não era de julgamento, mas de compreensão. Pela primeira vez em muito tempo, Tomás baixou a cabeça sem desculpas. "Você tinha razão. Desperdicei tudo." Marcos o olhou com calma. "Não se trata de quem estava certo, irmão. Se trata de aprender antes que seja demasiado tarde. Se essa história tocou seu coração, escreva nos comentários hoje e escolho a diligência. Se inscreva para continuar recebendo histórias que inspiram, transformam e deixam marcas permanentes no coração.